Boa tarde, meus amores! Como é que vocês estão? Ansiosos, né? Com certeza, para mais uma semana, porque vocês ficam me mandando no direct que vocês querem mais dias. Vou conversar com a produção para a gente ter mais um dia de Vale a Conversa. E hoje o assunto aqui é descontraído, mas também é muito sério e um tema que eu tenho certeza que você ainda não ouviu falar. Mas hoje é o dia. Eu estou aqui com um casal super dinâmico e super inteligente, viu? Que criaram um instituto, sério. E aí a gente vai desconstruir esse assunto e vamos conhecer a história deles, como esse casal se uniu no amor e na inteligência. Sejam muito bem-vindos, Ayrton, Driele. Todo mundo tá ansioso para saber como foi essa junção, hein? Do amor e da neurociência. É verdade. Bom, Ayrton Perdigão, prazer estar aqui com você, Priscila, né, se apresente. Driele Lamarão, é meu nome artístico, como me conhecem. Adoro! Então podem me chamar de Driele, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco. Que bom! E eu tô mais feliz ainda porque é um assunto também que eu não conhecia, né? Fiquei sabendo agora e a gente fica muito orgulhoso de ter vocês trazendo tanta informação pra gente do Instituto INAM. Explica pra gente o que é o Instituto e qual foi o intuito de vocês trazerem aqui para nossa região. Bom, o Instituto Neurocientífico do Amazonas ele é uma inovação aqui no nosso estado, porque o mundo do desenvolvimento humano ele é muito visto fora do norte, né? Então, por exemplo, o profissional ele quer se formar em algo que seja neurocientífico, né, que envolve neurociência e desenvolvimento humano, aí ele tem que ir para o estado, fora do Amazonas. Então, nós entramos em uma sociedade, nós conhecemos o Dr. Linder, que é lá do Rio Grande do Sul, né, que tem o Instituto Neurocientífico do Brasil. E aí nós pensamos assim, olha só, por que não trazer isso aqui para a nossa região? Por que não ter profissionais aqui na nossa região? Por que não trazer esse mundo do conhecimento da neurociência? Porque tudo é praticamente neurociência. Desde que você nasce até você hoje aqui, tudo é neurociência. A paixão envolve neurociência, a paixão envolve o relacionamento, envolve essa conexão. Né? Então, ou seja, tudo que você está fazendo, por exemplo, são conexões neurais que você está ali no seu dia a dia. Aprendizado, você aprender uma nova profissão, tudo envolve novas conexões neurais. E por conta disso, eu pensei, por que não trazer para cá, para o Amazonas, que é uma terra tão fértil, é uma terra que tem tanta cultura, tem tanta coisa boa, por que não agregar com conhecimento? Que o foco justamente do estudo neurocientífico é gerar transformação através do conhecimento, através da informação. Então, nós trouxemos essa tecnologia para cá, para o Amazonas. Fizemos aquela parceria com o Dr. Luiz Linder, né, para trazer para cá o Amazonas, e cheguei com ela, vamos somar forças, porque eu entrei no mundo do empreendedorismo por amor, né? Então... eu quero saber dessa história, porque um enfermeiro, uma psicóloga... Gente, vocês sabem que eu amo uma fofoca. Olha. Então, conta pra gente aí como foi que esse amor uniu vocês na neurociência. Então, eu sempre acreditei no potencial desse homem, fui visionária. Quando eu conheci ele como um professor. E sempre eu incentivei ele nessa área, eu sempre falei, você é um excelente professor, você explica muito bem, tenho o maior orgulho dele, porque qualquer conhecimento que ele pegue, ele sabe compartilhar, assim, muito facilmente. Então, nessa área, eu sempre vi esse potencial. Eu sou da área da psicologia, trabalho mais com essa questão do desenvolvimento humano. Ele também gosta muito, começou a se apaixonar por essa área. Na verdade, ele começou a estudar um pouco também sobre neurociência para entender esse relacionamento. Já começou aí, porque desde o início, sendo duas pessoas diferentes, né? Convivendo, tendo conhecimento diferente, teve vivências diferentes. Então, para a gente se relacionar melhor, começou lá em casa, né? Para a gente se relacionar melhor, ele buscou conhecimento sobre essa área. Sobre personalidades, sobre como cada um... Por que cada um é diferente? Por que a gente reage dessa forma? Por que a gente tem esses pensamentos? Menina, ele era muito bom, eu tô achando nada. Ele foi a fundo pra não te perder, gostei, olha. E o interessante é, você falou, né? Eu gosto de fofoca, né? A primeira fofoca é essa, né? Que é o professor se apaixonou pela aluna e a aluna pelo professor, aquela coisa toda. Era meu professor. E aqui estamos, né? Que legal. E vocês não estão vendo, mas tem uma princesa linda, fruto desse amor aqui.
E quando nós decidimos, então, aprofundar o estudo do desenvolvimento humano, eu sempre gostei de poder chegar, conversar com uma pessoa e dar aquela viradinha de chave. Às vezes a pessoa que estava decepcionada com o relacionamento, estava com algum problema de saúde, às vezes um problema no... psicologia já, assim, né? Assim, então, é verdade. Olha aí. E aí, enquanto a pessoa eu converso com ela e ajudo ela a virar aquela chave, poxa, isso aqui para mim é tudo. Só que quando nós vamos falar de desenvolvimento humano, a gente não pode deixar de falar de crenças limitantes. E essas crenças limitantes te fazem atrasar, te fazem não avançar, te fazem você, por exemplo, você tinha um sonho X, sonho Y, sonho Z. Só que eu sempre digo, isso não é pra mim, que é uma crença, né? Crença de não merecimento. Isso não é pra mim. Porque quando eu era pequenininho, na idade da minha filha, talvez eu queria uma bonequinha, aí o papai falou assim, não, minha filha, pra que essa boneca? Isso não é pra ti, não. Você não merece essas coisas, não. Isso não é pra ti, não. Isso não é pra gente. Então, cria uma crença limitante. E essas crenças vão formando, você deixa de ser aquela criancinha, passa a ser um adulto e continua com essas mesmas crenças. Para que você possa quebrar isso, você precisa fazer o que nós chamamos de reprogramação mental ou reprogramação de crenças, que inclui o quê? A neurociência e o desenvolvimento humano. E eu gosto muito de fazer isso. Só que eu também tinha minhas crenças limitantes. Sim. E essa mulher aqui maravilhosa foi a primeira que virou essa chave. Falou, olha, você tem esse potencial. E ela fez uma pergunta, Priscila, que mudou toda a minha vida. Uma pergunta que é muito simples, você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes, mas essa pergunta mudou a minha vida. Ela perguntou, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? E aí aquela pergunta me martelou, eu já consegui tudo que eu queria, já tenho casa, já tenho isso, tenho uma família. A gente pensava no material, Sim. né? A gente já tem tudo aqui, então não tenho. Então ela olhou para mim e disse assim, então temos algo importante a ser revisto, a ser refletido. Porque é um ser humano que não sonha, que não tem perspectivas, ele está estagnado, ele perde propósito, perde sentido, né? Ele perde sentido e, consequentemente, ele não desenvolve, que é esse que nós abordamos aqui, né? E a neurociência, ela vem justamente o quê? Mostrar que nosso cérebro, como diz Hipócrates, ele é ali o principal pilar, né, do desenvolvimento humano, das reações humanas, da criatividade, do potencial, de tudo que nós podemos performar dentro desse planeta. Então, quando você entende a neurociência e percebe lá que você tem no desenvolvimento humano as crenças limitantes, e você começa a reconhecer que essas crenças estão te limitando realmente, você não consegue avançar, aí pronto, a viradinha de chave, você traz para a consciência, que essa é a abordagem, trazer para a consciência essas crenças, você analisa ela e fala assim, eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero sonhar, quero crescer, e eu tenho uma esposa maravilhosa que quer crescer, senão se eu não acompanhá-la, né, eu posso estar, realmente, como você falou, pode estar perdendo esse potencial, vivendo essas novas experiências. E engraçado que a gente percebe que o meio que a gente vive, ele predomina nas nossas escolhas, né? Como vem desde pequeno, as palavras dos nossos pais têm muito peso nas nossas escolhas, né? Eu acho que, como você mesmo falou, a gente se limita a ouvir essas palavras pequenas, que a gente não consegue, que a gente não pode, que não é pra mim. Mas como tu vai saber se tu nem tentou? Sim. Justamente. E a gente aprende por repetição. Nós ouvimos várias vezes esse não, esse você não consegue, é difícil para você, isso não é para você. Ouvimos várias vezes de formas diferentes. E isso é levado para nossa vida adulta. Quando você tem o medo de arriscar, o medo de tentar, ou tudo que é novo gera uma ansiedade, um nervosismo, você paralisa diante daquilo. E você acredita que esse medo é realmente para te parar. E o medo, ele não para ninguém. Quantas vezes nós fizemos coisas com medo? Então, a gente aprende a quebrar essa mentalidade de o medo me faz parar. Mas quem para, na verdade, diante do medo? Sou eu. São as minhas crenças, são os meus pensamentos. E não exatamente o medo, porque nós vamos sempre ter medo. Sempre vamos ter um pouco de nervosismo quando for encarar o novo. Então, é aprender a lidar, é reprogramação mental, para você entender como você está diante daquela situação. Que legal. E vocês acham que, tirando essa palavra limitação, mas todas as idades conseguem fazer essa reprogramação? Porque eu acredito que quanto mais cedo, melhor, né? Sim. Você ter essa iniciativa, né? A gente tem uma filha que tem uma crença diferente do que a gente teve, né? Então, eu sempre usei uma frase com ela. Ela tinha uma ação, uma atividadezinha, uma brincadeira, e aí ele sempre dizia assim,
filha, quando ela dizia assim, pai, não consigo. Eu falava, não, filha, diga assim, ó, eu ainda não consigo, mas vou conseguir. Então, quando você... Eu vou tentar, eu vou Perfeito. arriscar. Quando você começa a inserir essas novas crenças, porque primeiramente eu tenho que reconhecer. Priscila, eu olho para trás e digo assim, realmente, papai não tinha esse conhecimento, não tinha essas informações, então ele lançou essas crenças em mim. E eu cresci com elas. Agora eu conheço essas crenças, sei que tenho, e agora eu reprogramo. E quando eu reprogramo, eu vou partir o quê? Para a nova geração com novas crenças, novas informações. Quanto mais cedo realmente a pessoa tiver novas crenças, novas programações mentais, melhores são os resultados que ela vai alcançar lá na frente. Então, por exemplo, tem a crença da possibilidade. A crença da possibilidade é aquela assim, por exemplo, eu tenho certeza que não vou jogar como o Neymar, até mesmo porque eu não gosto de futebol. Né? Minha praia é futebol. Porém, se eu tentar, como a doutora Adriele falou, se eu tentar repetir, treinar, até se tornar, eu posso me tornar, talvez, um jogador aqui do Peladão, no Amazonas, né? No Amazonas tem um Peladão. Então, posso ser um jogador do Peladão, se eu treinar. Porém, eu sei que essa limitação hoje, né, ela é física, né? Tem uma idade, tudo, então não posso ser como o Neymar. Porém, é possível ser igual um jogador aqui do Ser capaz Peladão. de estar lá, né? De fazer, de realizar. Justamente. Essa capacidade é o desenvolvimento. Todos nós temos essa capacidade de se desenvolver em algo. E a crença da possibilidade é justamente isso, né? Você saber que é possível porque outro ser humano fez. E a minha filha, por exemplo, um exemplo aqui, né? A gente estava falando sobre uma coisa, ela falou que é algo que não existe aqui ainda, né? E ela falou assim, não, pai, não é possível, mas eu vou ser a primeira. Tá vendo? Quebrou a crença da possibilidade, né? Foi além do que é possível. Ou seja, isso são crenças. Então, respondendo a sua pergunta, é possível sim uma pessoa mais jovem, ela performar melhor se ela tiver novas programações mentais. Dentro da neurociência, a gente chama isso de neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro que ele tem de se mover. Antes, né, na ciência mesmo, acreditava-se que você perdia neurônios, perdia a capacidade, até mesmo quando tem algum machucado, que você perde ali massa encefálica, acreditava que não era mais capaz de fazer aquele mesmo comando, de pensar da mesma forma. Mas o cérebro, ele procura novos caminhos, e ele é capaz de se modular, se adequar e aprender sempre. Então, olha como é interessante. Aí as pessoas falam, mas eu já sou velho, eu já fiz tanto isso, como Mano, o povo fala muito isso. E o pior que eu odeio, a idade chega, aí tipo, porque a pessoa ditado, tem aquela idade, não se endireita. Será que é isso? Será que quando a gente chega na velhice a gente não consegue mais aprender? Ou a gente precisa ficar ali na mesmice? Eu tava lembrando aqui do KFC, né? O KFC com 65 anos, por volta disso, não vou recordar exatamente a idade, mas já idoso, né? 65 anos, numa época em que a expectativa de vida não é como de hoje, ele aprendeu um negócio novo, que era fazer frangos e vender aqueles frangos e depois abrir uma empresa que hoje é uma multinacional. E aos 80 anos ele bateu lá o bilhão, né? Bateu o bilhão. Ele acreditou, viu que é possível e realmente todos nós somos capazes de aprender, independente da idade. Muitos profissionais, eles se profissionalizam na área, têm o conhecimento muito bem formado dentro da sua área, mas na hora de executar e na hora de crescer, eles não conseguem. Exatamente pelo ponto que a gente estava falando, que eles não conseguem se liderar. A autoliderança começa em casa. Começa no desenvolvimento da sua família, o seu autoconhecimento, inteligência emocional para você poder gerenciar tudo isso. Muitas pessoas conseguem, a gente sempre fala sobre isso aqui, a gente conhece pessoas bem formadas que ganham dinheiro, conseguem se manter financeiramente, mas sempre estão no limite. Ou da saúde, ou até mesmo das finanças. Pode ganhar o quanto for, mas emocionalmente não estão preparados para lidar com a vida, com as circunstâncias, com o que elas vivenciam. Então, olha como é tão interessante, a base do nosso instituto é exatamente isso. Transformar vidas de pessoas, porque elas vão estar preparadas para instruir outras pessoas e também para gerenciar a sua própria vida.
E como é que funciona o Instituto? Eu tenho uma limitação, eu tenho um emocional muito frágil. Aí eu vou procurar um instituto para me trabalhar todas as minhas emoções, trabalhar todas as minhas limitações. Mas como é que a gente faz? O que que a gente vai encontrar lá no Instituto? Perfeito. A ideia do Instituto foi justamente a gente trazer a transformação para o Amazonas e para o norte do Brasil, porque é primeiro no norte do Brasil. E quando a pessoa ela entra em contato conosco, ela não vai só encontrar ali, por exemplo, uma mentoria. Ela vai encontrar formações. Então, nosso projeto a missão é gerar transformação através da instrução e do conhecimento, capacitando pessoas a se tornarem indivíduos que impactem a sociedade e as organizações. Com isso, nós trouxemos cursos, formações, treinamentos e mentorias. Aí você, por exemplo, pode entrar no nosso site, né? www.institutoneurocientificoam.com.br e lá você vai encontrar o leque de formações, de mentorias, de cursos que nós estamos disponibilizando, em parceria com o Instituto Neurocientífico do Brasil, né? E as nossas mentorias e os profissionais também que estão conosco. E você pode ir no Instagram. Hoje o Instagram é nossa vitrine, né? Então lá no Instagram você vai ver, tem palestra minha ali, tem algumas informações. Tem a nossa inauguração, como foi aqui no Amazonas, nós trouxemos em um local ali que era bem característico da nossa região, né? Uma peixaria. Então trazendo essa conexão da Amazônia com a neurociência. E aí a pessoa pode escolher, por exemplo, você falou aqui, realmente eu percebi que eu estou com algumas limitações, eu quero crescer mais, eu quero desenvolver mais, quero performar mais, mas de maneira saudável. Porque o foco é justamente como a doutora falou, eu estou performando demais, só que ela acha que esse performar é ganhar muito, mas viver pouco. Então a ideia é o quê? É que você trabalhe a sua vida de maneira integral. Eu gosto muito de trabalhar a integralidade do indivíduo. Então são as áreas, por exemplo, financeira, tá legal? Ótimo, mas como é que está o seu relacionamento? Como está seu casamento? Como é que está sua paternidade, sua maternidade? Como é que está seu desenvolvendo com seus amigos, né? Como é que está o aspecto de saúde? Como é que está a sua saúde mental, emocional? Né? Como está a espiritualidade, independente de fé ou crença, mas é importante essa questão da espiritualidade porque a neurociência explica isso, né? Que felizes os que creem, porque crer te possibilita novas conexões neurais. E quando nós entendemos isso, nós disponibilizamos para a pessoa isso, né? A mentoria para que ela possa performar melhor. Que aí ela entra com alguns de nossos mentores, né? Eu, doutor Adriel, sou uns deles, doutor Linder também é outro. E aí ela faz aquela mentoria. Mas eu quero... Olha, eu achei interessante lá, tem uma formação interessante. Sou enfermeiro, sou médico, sou dentista, sou psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. E eu vi uma formação lá que é o Health Coach, que nós chamamos coach de saúde. Nós dois temos essa formação, que é o Health Coach, é o coach de saúde, né? Eu posso depois falar, se você quiser perguntar sobre essa questão do coach, né? Que virou às vezes ficou um pouco banalizado o termo. Banalizado por quê? Cara, como me diz? Como que a pessoa consegue tirar um certificado de um dia e dizer assim, eu sou coach? Justamente. Eu já vou mudar a tua vida, eu vou mudar o mundo. Sim. E tem gente que cai nessa, não pega uma referência, não não, mas eu me identifiquei com aquele fulano ali, me identifiquei com a fulana. Justamente. Vai resolver o meu problema. Que vai o quê, rapaz? Pior que às vezes as pessoas não acreditam mais por ter tanto charlatão no mundo que, poxa, ao invés de te ajudar, estraga mais a tua vida. Estraga mais ainda, justamente. Esse ponto é muito importante, porque a gente quer trazer, o nosso foco é esse, a nossa missão é essa, gerar transformação real. Mas como é que eu gero transformação real? Através do conhecimento, através da instrução. Então, por isso que quando nossas formações são o quê? São vários meses, assim, não é um dia. Você fez um curso ali, fez ali, sei lá, fulano de tal, pegou um certificado, agora eu sou o coach, mudo a vida de todo mundo, como você falou. E enfermagem não é um técnico, é uma faculdade. Uma psicologia é uma faculdade, fisioterapia é uma faculdade. Então, vocês estudaram muito, adquiriram conhecimento para poder passar isso para as pessoas. Então, justamente. Isso é muito válido, porque vocês entendem, principalmente de saúde mental, que é o que a gente fala todo dia, é o que todo mundo precisa. Gente, nada é perfeito.
perfeito, né? Uhum. Nada na nossa vida, nem todo dia é um dia Não é um dia feliz. feliz. A nossa vida Quem não é é que não linear. tem problema? Mano, se você Sim. disser pra mim que você não tem problema, Jesus já pode te levar. Jesus te leva, tua salvação está lá, tá já está no garantida, céu. já, não precisa nem comprar aquelas pedras da igreja. Já tá lá a tua salvação. Mas todo dia a gente enfrenta por Sim. alguma coisa. Justamente. E se a gente não respirar fundo, não olhar pra dentro e não souber lidar com aquela emoção, o que você vai fazer? Você vai tirar sua vida? Hoje a gente estava conversando com uma amiga que ela tá passando por uns problemas muito difíceis e que ela tá pensando em desistir do curso, porque ela precisa, ela não tá mais aguentando. Aí ela citou assim, eu só não tiro a minha vida porque Deus não deixa. Então eu achei aquilo tão forte. Exato. Eu disse, amiga, pelo amor de Deus, você tem que procurar primeiro uma ajuda. Sim. Pra Sim. você poder lidar com as suas emoções, porque a gente só ouve, Uhum. mas nós não somos aptos para aconselhar. A gente não aconselha coisas Exato. sérias, pelo amor de Deus. Deixa quem é profissional aconselhar. Apto. Porque quando a Isso, pessoa é verdade. chega É importante nesse dar um nível, apoio, né? a gente apoia. Mas eu não posso, eu não estudei para isso, eu não tenho conhecimento É de verdade. causa. Então eu sempre digo, procurem referências, procurem informações. Agora tem o Instituto, agora vocês estão Sim. sabendo do Instituto, que é um lugar de acolhimento, um lugar Sim. que eles vão poder lidar com isso, Isso. né? E vocês nessa trajetória toda, qual foi a parte mais difícil? Porque vocês inovaram, né? Vocês estão trazendo uma inovação para o norte, Uhum. para nossa Amazônia. E no meio do caminho, qual foi o passo que vocês disseram assim, caramba, não sabia que era tão difícil para implementar isso aqui? É verdade. Só para fazer uma dentro daquela parte que nós estamos mencionando ali, justamente por termos uma equipe multidisciplinar, por exemplo, a Priscila me procurou ali para verificar, sei lá, uma situação, quero organizar melhor minhas finanças aqui, mas parece que eu entro numa dívida, saio, entro, estou na outra e tal. Então, eu quero ajustar essa parte. Ou não, eu quero verificar aqui a parte de relacionamento, né? Às vezes eu não estou me sentindo muito bem com familiar, isso, aquilo, outro, eu não estou sabendo lidar. Aí, quando nós entramos em contato com esse paciente, com esse cliente, a gente temos a equipe multidisciplinar. Tem coisas que realmente não é para mim. Vai passar aqui com a doutora Adriele. Tem coisas que são, talvez tenha um distúrbio neuroquímico, precisa de uma avaliação com o psiquiatra. Nós temos aí nosso colega da psiquiatria, que tá ali para atender essa demanda. Nós passamos para ela. Porque nós temos esse olhar. Porque, como você falou, o ser humano nossa vida não é linear, e o ser humano está ali com as E dificuldades. quando você tá com problema, você nem sabe em que área dessas que você tá com dificuldade. Porque pra você tá tudo muito ruim. Tá tudo dando errado. Tudo dando errado. Aí as coisas indo pra baixo, às vezes é finanças, às vezes é relacionamento, às vezes é uma mais que a outra. Então vai puxando, vai tudo sendo levado pra baixo, o fundo do poço. E o interessante é que o que faz com que a pessoa se liberte disso? É exatamente esse ponto. Porque a gente ajuda no conhecimento, mas através do conhecimento precisa ter uma percepção. Eu perguntei dele, qual o teu sonho? Para ele estava tudo ok, mas parece que faltava algo, mas não tinha clareza. E é exatamente esse ponto, é trazer a clareza para você entender qual área você vai realmente trabalhar ali, dar um pouco mais de atenção para você conseguir dar aquele, agora sim, eu posso continuar a vida. Porque, por exemplo, a sua amiga, ela está com dificuldade na faculdade. Mas será que realmente o principal problema dela hoje é a faculdade? É o cansaço, a exaustão de ter que ir estudar e trabalhar às vezes? Será que é só isso mesmo? Será que no seu íntimo, o seu emocional não está abalado? Nas suas relações, na convivência ali com as pessoas ao redor dela, a sua saúde emocional mesmo está abalado antes mesmo do que ela tem de fazer nas atividades do dia a dia? Então, essa clareza, ela é muito importante para que você consiga trabalhar em cima dela e você consiga, assim, ter um ar a mais, um fôlego a mais para lidar com as outras questões da vida. Eu acho que a gente se autoavaliar, a gente não consegue. É igual quando lista aí as tuas qualidades e os teus defeitos. A pessoa vai listando ali, sem defeito. Chega na qualidade, ela não sabe. Ela não sabe se autoavaliar. Acho que o ser humano, ele é muito carente da autoimagem, né? A gente sempre pega o nosso pior. É incrível isso. Sim. Você não consegue se elogiar. O que a gente fala de uma pessoa dessa que ela não consegue nem
se enumerassem uma pessoa Ou boa, tá uma esperando pessoa ali culta. a percepção do outro na forma positiva, por exemplo, querendo que o outro agregue esse valor a ela, né? Ah, eu gosto de você por isso, eu vejo em você isso, e ela mesma não consegue perceber o quanto ela tem umas características positivas, né? Uma autoestima ela não consegue ter ali. Então, é interessante isso que você falou. A pessoa precisa ter o autoconhecimento, ela precisa desenvolver as habilidades dela. A gente gosta muito de trabalhar dentro dessa área, porque você saber as suas habilidades é um ponto para a felicidade. Porque quando eu sei as minhas características positivas, isso eu uso para que eu consiga ali sair, às vezes, de uma dificuldade, ter resiliência dentro de uma dificuldade que eu estou passando. Ó, por exemplo, dentro das minhas características de forças e virtudes, que é dentro da psicologia positiva, uma característica minha é a criatividade. Na verdade, é uma das primeiras, criatividade. Inclusive, eu sou a conhecida que viaja na maionese. E isso me ajuda muito e me prejudica muitas vezes se eu não consigo dominar ela. Porque ou eu desfoco muito, ou eu crio sempre, né? Que estou criando sempre. Só que quando eu tenho uma dificuldade, pode contar que eu vou ser muito criativa para sair daquilo. Eu vou elaborar, eu vou buscar, eu vou desfocar do problema e rapidamente eu vou inventar uma solução para aquilo. Então, eu saber essa minha característica é muito bom para mim mesma, para eu conseguir alinhar, me sair de uma dificuldade, manter ali, né, tudo alinhado e não simplesmente me afundar nos problemas. A gente faz um teste para isso, tem um teste para isso. Que legal! Ah, eu adorava esses testes que tinha na internet, hoje não tem mais. Esse é dentro da psicologia positiva, são as 24 forças e virtudes. É um assessment, ele é realmente científico, né? Ele é todo trabalhado, teve toda uma pesquisa muito grande para que ele possa existir e conseguir ali ajudar as pessoas a encontrarem suas forças e virtudes. Então, vamos imaginar que eu vá até um instituto, até para ser mais fácil para a galera se identificar em casa. Eu vou até um instituto, eu encontro direto vocês, a gente responde um questionário ou é um bate-papo para vocês identificarem, já que é uma equipe multidisciplinar, para vocês enumerarem, né, essas questões. Eu acho que a gente tem sempre uma dificuldade em todos os quesitos. A gente tem uma dificuldade no profissional, no pessoal, né? Principalmente quando a gente é mãe, quando a gente tem uma casa, quando a gente trabalha fora e cuida de filhos. Eu acredito que gerar, né, trabalho fora, gerar uma casa, às vezes você é um empresário, é muito difícil. Então, quando a gente chega no instituto, como é que é esse acolhimento? Vamos falar para as pessoas, para a galera procurar logo, porque tem muita gente, né? Primeiramente, você tinha feito aquela pergunta do desafio. O desafio maior que nós temos é a questão do conhecimento. Nós vivemos em vamos dizer assim, um contexto que a busca por conhecimento, às vezes, ela é muito defasada. Às vezes ela quer o conhecimento e não consegue encontrar aquilo. Ou às vezes a procura mesmo por conhecimento é pouca, né? Nós temos hoje a cultura da leitura cada vez menor. As próximas gerações talvez nem consigam mais ter o aspecto da leitura como uma referência, né? Para gerar conhecimento. O Gemini está pensando, o ChatGPT está pensando pelo povo, né? Isso, justamente. As pessoas não têm mais mentalidade para ficar parado, né? É muita ansiedade. Não consegue mais ficar parado e lendo. É coisa muito pouca para mentalidade acelerada. Perdão. Vai, pode ir. Quando a gente... É porque assim, né? Ela é criativa, né? Eu sou metódico. O pensamento tem que estar ali alinhadinho, né? É porque eu acho que vocês se complementam, porque como vocês trabalham juntos, e aí eu acho que é muito tipo gêmeo, né? Um completando a frase do outro. E aqui o assunto tá tão legal que às vezes a gente, né? O desafio ficou porque a gente passou por um ponto que também é super importante, aí a gente volta no desafio, que é pra galera entender realmente que com saúde mental a gente não pode brincar, né? Exatamente. Justamente. Como eu falei, ela é minha inspiração nessa parte do emocional, porque a pergunta que ela fez para mim do que é o meu sonho, depois me ajudou me passando as ferramentas e tudo, então isso me fez o que? Entender, poxa, eu sou, né, vamos ser sócio de vida e sócio nos negócios também. E o negócio não vai ser qualquer negócio que ambos, né, tenham a expertise, gostem e façam aquilo que amem e possam ajudar outras pessoas. Então, o Instituto Neurocientífico, por exemplo,
essa questão aqui do Health Coach e saúde integral. Eu gosto de dizer esse nome e saúde integral porque, por conta dessa banalização do profissional, eu falo do profissional, tá? Aquele que tem formação realmente, como nós fizemos, estudamos isso, aquilo outro, fizemos avaliações e tudo, né? Treinamos. Então, o profissional, ele é como se fosse uma pós-graduação, dizer assim, para a pessoa entender aqui de casa, né? Ficar mais claro e entender, é uma pós-graduação. Você pode escolher a pós-graduação que você quiser na área técnica. Só que vamos imaginar, eu sou um profissional que atuo hoje como nutricionista e vou atender um paciente aqui. Só que esse paciente está com dificuldade de atender aquela dieta. Ou então sou um personal trainer, ou então sou um médico e prescrevi lá um medicamento para o paciente. Mas tanto do medicamento, quanto da dieta, quanto do treino, quanto de simples dicas, o paciente não consegue mudar aquele hábito. Por que ele não consegue mudar aquele hábito? Porque ele sabe a informação, mas ele não consegue colocar em prática porque ele não tem ferramentas adequadas para colocá-las em prática. E a intenção, por exemplo, em uma das nossas formações, que é o Health Coach Saúde Integral, é trabalhar com que o profissional possa dar as ferramentas corretas para que aquele indivíduo, aquela pessoa possa também ter uma transformação na sua saúde, certo? Nós temos, por exemplo, uma outra que envolve a formação de gestor de IA para negócios. A gente alinha neurociência, ela chama neurovendas, né? A autogestão, como a Adriele falou, a doutora Adriele falou da autoliderança, para que esse empresário, esse empreendedor, ele também saiba gerir o seu negócio, a tecnologia, né? E a si mesmo. Consequentemente, ele torna-se um profissional melhor. E, por exemplo, a pessoa encontrou lá essa formação, ela vai estudar com a gente, vai aprender as ferramentas. Vou dar um exemplo aqui para você, simples. Estava com uma cliente que estava muito perdida, não sabia muito bem o que fazer. A gente deu uma ferramenta para ela assim, ó. Chama 5 anos. Uma ferramenta simples, parece uma coisa boba, mas que vira uma chave da pessoa de uma maneira impressionante. Ela tinha que listar como é que ela quer estar daqui a 5 anos. E nós vamos analisar aqui como é que é esse plano para 5 anos. Olha, eu quero daqui a 5 anos estar com a empresa funcionante, regularizada e tudo. Quais são as estratégias para você alcançar isso? E aí nós vamos analisar. Às vezes a pessoa, ela está presa no passado, às vezes é um relacionamento anterior, às vezes ela separou e ela tem uma dependência, né? Infelizmente no Brasil tem muito disso, né? A dependência não somente emocional, mas a dependência financeira com o cônjuge. Então ela acha assim, não, eu só vou prosperar, só vou abrir meu negócio se tiver um companheiro próximo, isso, aquilo, outro. Então, às vezes, essa dependência emocional trava aquela pessoa de ir para frente. Aí eu passo para quem? Doutora Adriele, né? Aí passo para a doutora Adriele e ela vai, por isso que a gente trabalha muito em parceria. E ela vai acompanhar o emocional dessa pessoa e quais são os fatores, né? No caso, do exemplo lá que ela falou da sua amiga, quais são os fatores que estão relacionados com essa dependência emocional. Ela reconhece, traz para a consciência, porque tudo isso está inconsciente. O nosso cérebro tem muito dessa questão. Eu posso te dizer o conhecimento, Priscila, mas se tu não tiver a emoção para gerir esse conhecimento é só uma informação. Ele não é uma transformação. E a pessoa precisa estar de peito aberto, né? Exatamente. Porque não adianta esconder a informação, porque aí ela não vai conseguir trabalhar isso nela. Porque às vezes a gente tem vergonha, né? De externar o que a gente passa. Uhum. E aí, como é que fica? Como é que a gente vai identificar esse problema se você não está me passando uma realidade? Então, vocês precisam trabalhar muito com a transparência e a pessoa dizer realmente o que acontece na vida dela. Sim. Porque eu acho que falar do emocional é algo muito difícil. Mas para a gente se trabalhar internamente e deixar o outro nos ajudar, a gente precisa dessa sinceridade, né? Exatamente. Nós, dentro do Instituto, nós buscamos pessoas que querem o conhecimento, mas além disso, querer agir, como você falou. Pessoas que querem conhecimento, tem muitos, que fazem muitos cursos, né? A gente fala que a gente sempre encontra Perfil pessoas... aprendedor, né? Perfil aprendedor. Ele quer muito conhecimento, ele se inscreve em várias programações ali no Instagram, ela vai vendo, vai se inscrevendo, aquelas aulas da semana e tudo, compra cursos e mais cursos e tá tudo ali guardado, às vezes faz alguns, um ou outro, mas eles não encontram, sabe, aquilo que eles se sentem realizados, parece que sempre está em busca, aquela sede, aquele vazio. Então, a gente sabe que existem pessoas que querem um conhecimento,
Mas o que a gente entende hoje que muda realmente é a transformação, é a consciência disso. E quando ele encontra a consciência que é o propósito, que é o plano de vida dele, que ele sai do automático, a pessoa está sempre empurrando com a barriga, bora lá, mais um ano, mais um pouquinho, só mais um pouco. Mas até onde você quer chegar? Qual é o seu propósito real? Onde que você quer, o que que você quer conquistar? A gente, no Brasil, a gente vivencia assim, um dia após outro, porque a gente sempre fala, é porque tá difícil para todo mundo. É porque no Brasil é difícil de empreender. No Brasil é tudo mais caro. E a gente leva isso como uma realidade imutável. E quantas pessoas estão crescendo, empreendedores que realmente estão construindo algo que com propósito, transformando vidas. Porque se você olha para um lugar que é só dificuldade, só problema, você vai estagnar naquilo. Mas quando você olha o propósito que você vai ter e se desenvolver naquilo, agir realmente, você vai conseguir bons resultados. Então, a gente busca hoje pessoas, não qualquer pessoa, a gente não quer números dentro do nosso instituto, a gente quer pessoas que queiram agregar e queiram realmente agir com propósito, assim como o propósito do nosso instituto. Que a gente vê realmente muitas empresas fechando as portas. Exatamente. Mas aquela que se reinventa, né? Aquela que realmente estuda o mercado. Ó, eu tô vendendo esse sanduíche, mas é tipo açaí, gente. Açaí e sushi, eu acho que é um ramo que tem em qualquer esquina. Então, se você não tiver um produto inovador, além do valor, é claro, você não vai para frente. Então, se eu tô vendo que eu tenho açaí em toda a esquina, qual é o meu diferencial? Que é para dizer assim, não, o Ayrton e a Adriele vêm aqui no meu açaí porque só eu tenho isso aqui. Então, é no meu sushi que eles vão encontrar isso aqui. Então, acho que acredito que isso também é na nossa vida, né? A gente precisa ter um diferencial, a gente precisa se destacar no meio da multidão, principalmente nas empresas, né? Que geram muito. Todo mundo quer ser algo, todo mundo quer ser um CEO, todo mundo quer ser um gerente, todo mundo quer ser um diretor, mas não sabe o quão pesado é essa carga. Então, acho que para você carregar essa mochila, você tem que saber o que contém. Mas como é que você vai saber o que contém se você nem se conhece? Se você nem estuda, se você não age da maneira correta, né? Então, acho que o Instituto veio trazer para a gente uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal para a vida toda, até para a família. Imagina vocês tiveram, como todos nós, todas essas limitações. Aí vocês têm uma filha. Então, essa filha vem com essa limitação e vocês já sabem falar e agir da maneira correta para não lançar nenhum trauma nessa criança e estimular o crescimento dela. Eu acho que a gente estava carente de um instituto assim para nos ajudar a crescer. Exatamente. Você falou uma coisa interessante que você falou assim, por exemplo, eu e ela, né? No começo falei, ela gesticula mais, eu sou mais quietinho. Por quê? Porque somos perfis comportamentais diferentes. No Instituto Neurocientífico, por exemplo, nós ajudamos empresários, empresas e pessoas que querem conhecer a si, entender por quê, né? Por que minha esposa é desse jeito, eu sou desse jeito? Às vezes tem casais que estão brigando tanto, mas é por conta de simples comportamentos que um tem e outro não tem. Nós fazemos ali, por exemplo, a formação do analista comportamental DISC e também a implementação do DISC, tanto individualmente quanto para empresas. E aí você vê o perfil comportamental do influente. O influente, ele é criativo, ele gesticula, ele realmente é você dê essa água aqui para ele, olha só, essa água aqui eu quero que você deixe ela bem bonita aqui, e ela vai vir com uma coisa bem diferente, bem criativa, né? Do nada, assim, do nada não, né? Mas do nada inventou aqui uma água que, sei lá, você chacoalha aqui, ela fica colorida. Nossa, que água diferente, ela fica colorida quando eu chacoalho. Isso é o perfil do influente. Porém, uma das características dele é que ele acaba sendo desorganizado no ambiente, né? Então, ele deixa assim aquela bagunça, né? Já o perfil conforme, que é mais analítico, ele é mais detalhista, ele vê ali os detalhes e tudo e tal. Ele alguns até o chamam de antissocial, não é o termo correto, mas ele chamam de antissocial. E ele é mais introvertido, né? Ele é mais fechadinho, tudo mais na dele ali e tal, conversa com as pessoas. E aí, quando você entra o conforme e o influente junto, eles podem ter brigas dentro de casa porque o conforme gosta de tudo arrumadinho. O influente, não, ele quer tudo criativo, tudo bonito, tudo diferente. Então, eles podem ter um conflito dentro de casa. Eu não estou nem falando de ambiente empresarial, estou falando de casa.
E aí, quando eu entendo, por exemplo, que ela é influente e eu sou conforme, eu entendo que existem os aspectos comportamentais diferentes dela e ela entende que existem aspectos comportamentais em mim. E a gente se lida muito bem com isso, E como né? utilizar o melhor dos dois mundos, né? Dentro de uma relação, assim como numa empresa, como utilizar o melhor perfil para cada área. Aí esse é o diferencial, você levar esse autoconhecimento para dentro de casa, pessoalmente, para uma empresa, isso faz toda a diferença. Como eu te falei, no início ele foi estudar por conta disso, para compreender um pouco mais sobre a nossa relação. E para a empresa é bom, né, que fica mais Perfeito. organizado, Sim, ele sim. já tem aquele perfil. Então não vai ter aquela rotatividade de funcionário, Uhum. esse aqui não serviu, esse aqui não serviu. Eu digo sempre, o bom empresário é aquele que capacita, porque ele não quer dor de Sim. cabeça. Uhum. Então, se agora tem a oportunidade de capacitar esse funcionário que vai ficar por muitos anos com ele, por que não? Justamente. Inclusive, essa é uma das áreas que a gente também trabalha. Eu trabalho mais nessa área que eu faço implementação da NR1, né, o psicossocial, que é justamente a orientação de liderança, de funcionários, sobre saúde emocional, como gerenciar as emoções dentro de um ambiente corporativo, a parte do esqueci o nome de clima, né? O clima sim, organizacional, cultura organizacional, que é tão importante. Cultura é base também de uma boa empresa para que ela cresça, para que ela se desenvolva e as pessoas possam ali engajar dentro do crescimento da empresa, porque se eles não entendem o propósito, eles só vão porque eles vão receber no final, que a Sim. maioria das pessoas falam isso, mas Uhum. a gente sabe que toda empresa ela tem um propósito, ela tem um porquê de existir. E se as pessoas elas não encontram esse porquê dentro de uma empresa, elas simplesmente se cansam, se fadigam, vão todos os dias por obrigação e não estão ali engajadas. E nessa trajetória de vocês, já teve alguém que não soube lidar e desistiu no meio do caminho? Teve alguém? Não soube lidar. É porque geralmente quando a pessoa não sabe lidar com as É. próprias emoções, com críticas, com desafios, Uhum. ela tende a quê? A se esquivar, a Uhum. voltar para a bolha dela, né? E eu Uhum. fico imaginando assim, o caramba, como que a gente consegue lidar com essa pessoa, né? Ela não conseguiu atingir o máximo dela Sim. por Olha, medo ou por um trauma. dentro da nossa empresa, a gente ainda não percebeu isso, mas eu posso te dizer que com meus pacientes eu já percebi muito. Por exemplo, a gente está ali no acompanhamento e está desenvolvendo muito bem. A pessoa está percebendo que tem evolução, que está melhorando, que está tendo qualidade. Mas como o meu direcionamento é muito na quebra dos padrões, que é da dependência emocional, de mudanças de comportamento, porque os primeiros contatos é o quê? Acolhimento. É você entender suas emoções, é você estabilizar. Então, os primeiros contatos são esses. Aí eu vou direcionando. Mas quando chega na ferida que é, bora mudar? Chega de só chorar? É. Vamos agora agir? Muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto, as pessoas desistem. Não, vários pacientes meus que, quando a gente já está na proposta de mudança, porque deu problema não sei aonde, é porque eu não estou conseguindo mais pagar, fica muito pesado, eu tive perdas, eu tive danos, e a gente chama de as quebras, eu esqueci o nome. O padrão? O Padrão. Quando ela chega bem no limite daquele padrão, aí acaba que acontece alguma coisa, parece o do nada. Sabe, do nada quebrou o carro, aí eu tive que investir. Do nada adoeceu fulano, do nada eu tive que viajar. Não Aí sempre consegue acontece. enfrentar, né? Sua Sempre própria emoção. Às acontece. E vezes são é as muito boas difícil, desculpas, né? eu falo. São as boas desculpas reais, que acontecem de fato, mas elas são usadas para você paralisar diante da situação que você poderia resolver. E um luto. Porque, eu vou Assim. botar logo. Ai, gente, me perdoa de eu estar botando vocês de exemplos, mas eu preciso entender para ajudar vocês também, tá? Eu tenho uma amiga que parece que vive um luto eterno, Uhum. que ela tenta, né, se divertir, tenta sair, tenta superar, mas ainda fica muito presa a isso, a postagens, a lembranças, sabe? E eu já disse assim, mulher, tu tem que viver. Né? Tu tem que também que renascer, né? Tem que ser feliz, porque a pessoa quando
nos ama, ela quer nos ver feliz, ela quer nos ver prosperar. Mas aí todo mundo diz assim, deixa a pessoa subir, né? Deixa a pessoa ser luz. Tu tá aqui, tu não para de falar na pessoa e tal. Eu acho que o luto é uma das emoções mais difíceis que a gente tem para lidar. Vocês já receberam uma pessoa assim, enlutada, que é difícil você colocar para frente? Porque, olha, eu vou dizer para vocês, a profissão de vocês é muito difícil. Já lidei com pessoas assim. O luto, ele é muito específico para cada um que vai vivenciar, lógico. É difícil cobrar o outro sobre como ela deve viver a vida. Só que realmente existem pessoas que deixam de viver, elas estão sobrevivendo. E aquilo ali não está fazendo bem. E elas muitas vezes não enxergam isso. Então é necessário sim um acompanhamento para redirecionar o emocional dela. Porque ela está vivendo um eterno luto. O luto tem as fases. Se ela viver só uma fase, quer dizer que tem algo aí para ser cuidado. E as fases não são iguais para todos, né? Gente, vocês podiam atender ela, né? Claro. Vou me dar uma permuta? Vamos. Sabe, Vamos porque sim. eu vivi e vivo um luto eterno hoje, né? Minha mãe faleceu tem 8 anos e para mim sempre foi muito difícil, mas eu nunca deixei de viver a minha Sim. vida. Mas eu sempre me agarrei muito a, tipo, coisas materiais, sabe? Quando você não consegue se desfazer das coisas. E assim, eu dei um passo muito importante agora, que para mim foi um ápice, que a minha mãe deixou uma casa para mim e eu abri mão e deixei o meu irmão morar lá. E aí eu imaginei assim, aí uma pessoa chegou e falou hoje assim pra mim, você não sente falta da sua casa? Nossa. Aí eu disse não, porque o meu alicerce não está mais lá. Então pra mim foi um Você passo desvinculou muito isso na sua importante. mente, né? Legal. Muito, tipo, mas Ressignificou. depois de 8 anos, 8 anos, olha Foi só um o processo. tempo que eu tive que passar para poder abrir mão disso. Sim. E hoje, é claro que hoje eu passei lá pela frente, não quis olhar, claro, passei pelo lado esquerdo para não passar pelo lado direito, mas foi algo que para mim foi uma vitória. Mas eu acho que as pessoas também precisam entender que tudo é, como você falou, é um processo. Eu não posso mandar nas suas emoções Sim. e dizer, Driele, mana, tá bom, passou já. Eu não sei o que você tá sentindo. Na verdade, eu acredito que às vezes até tu precisa. Eu sou a amiga verdadeira. Mas a pessoa fica com raiva, mulher, da gente. Às vezes eu sou amiga verdadeira. Amiga, parou. Chega. Às vezes eu sou um pouquinho, até a psicóloga assim. Porque a gente tem que mostrar, encarar a verdade. Por exemplo, tem pessoas que estão vivenciando isso por qual motivo? Às vezes é uma culpa. Sim. Às vezes não é exatamente só a dor da perda, é uma angústia, é um não aceitar, sabe? E ela não precisa ter que aceitar aquilo ali já aconteceu. É a vida, é a circunstância, e aí também tem a questão do ressentimento. Por que ela está se apegando àquilo? Qual o ressentimento que está voltando à tona? E parece que tudo dá errado. Nada funciona. Sim. O mundo tá contra nós. O mundo tá contra nós, não é aquilo. E às vezes a gente até tenta estender uma mão, né? Falar, mas não funciona. E outra, olha uma coisa tão interessante. Que as relações, os relacionamentos, inclusive a questão do luto, tem a ver com dependência emocional. Tem a ver com dependência emocional, porque você depende emocionalmente dessa pessoa, ainda que ela não esteja ali em corpo vivo. Você fica colocando ela num lugar que ela não deve mais estar. Até porque ela já se foi. Ou seja, às vezes ela não progride num relacionamento porque ela está colocando exatamente a mãe naquele lugar, dentro de um relacionamento. Às vezes você sai de um lugar que você deve estar para ir para aquele lugar. Por exemplo, uma pessoa que tem que cuidar da família, ela sai da família dela, que seria o marido, o relacionamento ali, os filhos, e ela vai para cuidar do outro, que já se foi, ou dos irmãos, dos filhos. Ela assume um lugar. Olha esse lugar é importante. Você tem que estar no lugar que é seu, que você deve ocupar. Então, sair disso muda também a questão emocional. E aí, como eu te falei, os ressentimentos. Você está conectado com o quê? Com que ressentimento? Eu não fiz o que tinha de fazer, ou não deveria ser assim,
faltou alguém fazer mais por ela, sabe aquele sentimento de culpa, de angústia, e é aquilo ali que está segurando ela. Enquanto ela deveria estar vivenciando ressignificar tudo aquilo que ela já viveu. Como você fez, eu comecei a pensar na casa de uma maneira diferente. Eu já vivi o que eu tinha de viver. Com a pessoa que eu amava, ela já esteve ali. Ela não está mais naquelas paredes. Tem a lembrança, porque está dentro de mim. E o amor tá dentro de mim, não tá dentro do outro. Por exemplo, uma coisa muito simples que eu gosto de dar é quando você tem uma lembrança, objeto, você, porque eu ganhei de lembrança. Por exemplo, uma roupa. Porque eu ganhei quando foi o meu casamento. Mas não dá mais em ti. E já foi, já passou o momento. Foi a lembrança desse momento. Só que não tem mais significado. Não tem mais por que estar ali. Ela está ocupando um lugar que poderia ser do novo. E isso, muitas vezes, a gente coloca pessoas no lugar onde não devem estar. Parece até doloroso, né? Falar, mas a minha mãe não deve estar aqui, tem que estar no lugar de foi a minha mãe, foi a melhor pessoa da minha vida, o amor da minha vida. Mas hoje eu vivo me doando para um relacionamento, para a minha profissão, para o que eu quero construir, para a vida que eu ainda tenho, porque ainda tem vida para ter aí, né? Para curtir, para experimentar. E a minha mente está sempre ali, no que deveria ter acontecido, no que deveria eu ter feito, nas pessoas que não fizeram, na mágoa, no ressentimento. E a pessoa não vive, ela só sobrevive. É verdade. Você me lembrou da tétrade do estado emocional, né? Que é muito importante isso. Porque a tétrade do estado emocional é justamente a gente analisar que existe 4 fatores principais que geram o teu estado emocional. E um deles é o que ela mencionou, o foco dos pensamentos. Onde está o foco do teu pensamento vai interferir no teu estado emocional. Então, se você tem uma nova percepção, porque assim, essa garrafa de água aqui é a garrafa de água. Tá aqui, garrafa de água. Só que para você pode ser simplesmente uma garrafa de água, mas para outra pessoa não. Ai, meu Deus, essa água vai salvar minha vida se eu tomar ela agora. Então, são percepções diferentes. E eu só vou ser feliz se é essa água que eu tomar, não vai ser outra. Ai, mulher, para, porque eu sou apegada numa marca d'água. Lá em casa só tem uma marca de água. Olha, e a gente não... aquela frase, não estamos falando sobre água. Ai, gente, não, essa mas eu me senti na água, viu? Vou até pedir um patrocínio, porque tá caro o garrafão. Mas Muito eu bom. acho que isso afeta até no nosso trabalho, né? Quando a gente é muito apegado às coisas. Eu sinto muita falta, eu até digo assim, eu falo, cara, porque querendo ou não, tu tem uma menina, tu compartilha tudo com essa menina. Então, ela é o teu alicerce. Claro que o pai é presente, só que a conexão que a gente tem com a mãe, como você deve ter tido com a sua, é muito diferente. Então, às vezes, eu fico pensando, poxa, queria ter a oportunidade de ter aquele conselho, né? Mas foi uma decisão que eu tive de tanto observar, de falar com os meus amigos, psicólogos, coachings, todos credenciados e estudados, tá, gente? Não é outra coisa, não. E aí a gente acaba pensando, cara, o que eu tô fazendo? Né? Por que eu tô tão presa a isso? Eu posso fazer melhor. Eu posso fazer diferente. Outra coisa que é interessante também é que esse apego, olha, a gente fala, eu falo muito de dependência emocional, é uma das vertentes que eu trabalho dentro da Pérola Academy, que eu não sei se você viu, mas eu tenho uma academia de desenvolvimento humano para mulheres. E dentro de uma das vertentes que a gente trabalha é exatamente dependência emocional, porque é o apego. O apego, muitas vezes, patológico. Porque tem muitas vezes a questão da cultura. Aqui no Amazonas, os filhos crescem, têm filhos e vão morar onde? No fundo do quintal da mãe, em cima faz um andar a mais para morar junto com a mãe. Não sai do lado, mora no mesmo bairro, uma casa do lado da outra. É muito cultural também. Mas então tem essa questão que a gente não entende sobre esse apego. Porque em outros lugares é muito comum, o filho virou adolescente, o que ele faz? Vai estudar em outro estado. Ele vai... outro país. Já desenvolveu a vida dele, os pais já cuidaram. Entendeu? Então, olha, pra gente é muito difícil ver isso. Eu sempre falo, já tô trabalhando minha mente, que a minha filha vai estudar, assim, nas melhores escolas. Já tô trabalhando porque eu quero que ela viva
a vida dela, o mundo, sabe? Então, hoje, E hoje A tá gente- certo, né? A gente cria o filho pro mundo, pro né? mundo. E a gente tem que saber instruir hoje. Esse que é onde que o negócio pega. Porque você tá instruindo o suficiente para tu saber que lá na frente ele vai ter boas escolhas? Que ele vai saber lidar com as emoções dele, com os relacionamentos, vai saber se proteger, se cuidar de verdade. Aí é que tá. É, verdade. Gente, infelizmente estamos terminando, mas já deixo aqui o meu convite para vocês voltarem. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Ainda não falamos muito, né? A gente falou pouco, porque neurociência é algo tão Sim, muito abrangente, expansivo, né? muito abrangente, que a gente tem Muito. muita coisa para falar ainda, mas desde já agradeço. Agradeço aos nossos parceiros, ao Estúdio de Beleza Rose, a Vó Beluca, a minha querida doutora Cristiane Barri, com o Instituto Santé Botê, com aquela clínica maravilhosa. Agradeço a todos vocês pela audiência. Gente, vamos deixar o Instagram do Instituto, o telefone para a galera entrar em contato? Perfeito. Posso já... Sua câmera. Perfeito. Olha só, você quer conhecer uma transformação real voltado ao conhecimento e instrução, essa é a missão do Instituto Neurocientífico do Amazonas. Uma instituição da nossa terra que envolve formações, mentorias, treinamentos corporativos. Então, você vai entrar aqui no nosso Instagram, @Instituto Neurocientífico AM. Vou repetir, @Instituto Neurocientífico AM. Aí você pode entrar lá, vai ter o nosso contato. E no site institutoneurocientificoam.com.br. Telefone 929-8197-6512. Vou repetir, 929-8197-6512. Aí você pode falar com a nossa equipe. Então, você já sabe, né? Tá precisando do Instituto Neurocientífico do Amazonas. Conto com vocês na próxima segunda e essa semana tem o corte da entrevista para você também já está na íntegra no nosso canal no YouTube, na Focon TV, que é a TV que mais cresce no Brasil. Te espero segunda que vem. Beijo! Tchau.